O transtorno do espectro autista, seja ele nível 1, 2 ou 3 de suporte, necessita de apoio, mediação no ambiente escolar. E aí, eu queria falar um pouco sobre o transtorno do espectro autista, o nível 1 de suporte e a necessidade de mediação na escola. Essa mediação na escola, seja com atendente terapêutico ou com o monitor. O paciente que em idade escolar, que está em processo de alfabetização, ele pode ter uma dificuldade para permanecer sentado na cadeira, permanecer o foco, pode ter dificuldade na coordenação motora fina, ele pode ter necessidade de se autorregular em diferentes ambientes, mesmo o paciente sendo um autista de nível 1 de suporte, que supostamente seria uma criança que necessita de menos suporte. Mas, dentro do ambiente acadêmico, o fato de ser uma criança que tem dificuldade de manter a atenção na atividade proposta, ele pode sim necessitar de um monitor. O nível 1 de suporte do paciente não significa que ele não precise de monitor, ou que ele não precise de atendente terapêutico. Então, para a gente entender um pouquinho a diferença entre o monitor e o atendente terapêutico, e onde eu preciso do atendente terapêutico e onde eu preciso do monitor. Um autista nível 1 de suporte dentro de uma sala de aula que tenha 30 alunos e que tenha uma professora e uma monitora, uma auxiliar, digamos. Esse aluno vai conseguir manter a atenção igual às outras crianças? Esse aluno vai conseguir entender todos os comandos feitos pela professora regente? Essa auxiliar conseguirá suprir a necessidade desse aluno? Esse aluno ele consegue se regular sem nenhum apoio? Quando o aluno ele necessita de alguém para estar guiando ele ali, para estar fazendo com que ele acompanhe os demais alunos, é interessante que ele tenha uma monitora. Quem é que fornece a monitora? É a instituição. Seja ela uma escola privada ou uma escola pública, a partir do momento que existe um laudo médico e existe a necessidade de uma monitora, é direito do paciente, é direito do aluno ter acesso ao monitor. Quem é esse monitor? Esse monitor, ele pode ser um estudante de pedagogia, ele pode ser um estudante de letras, ele pode ser um estudante de psicologia. Ele tem que ser uma pessoa que tenha a capacidade de lidar com uma criança dentro do transtorno do espectro. Ou seja, ele é um estagiário, ele não terminou a graduação, mas ele tem que ter um treinamento para ele conseguir lidar e fazer essa mediação desse aluno. O monitor, ele não é a pessoa que vai fazer pelo aluno, mas ela vai ser a pessoa que vai estimular e incentivar esse aluno a que ele siga o desenvolvimento e consiga realizar as atividades igual às outras crianças. Esse monitor, pensando em crianças autistas que têm o transtorno do desenvolvimento e que são verbais, mas têm dificuldade para se comunicar, ou aquelas crianças que têm o autismo não verbal e não se comunicam. Esse monitor ele vai fazer a ponte dessa criança neuroatípica com as outras crianças e fazer com que ele tenha um desenvolvimento cognitivo escolar igual ao das outras crianças. Outro cenário que é muito frequente é a criança que tem um autismo nível 1, ela não tem prejuízo escolar, ela não tem dificuldade escolar, pelo contrário, ela é uma criança com altas habilidades, superdotação, com alta capacidade cognitiva, porém, ela não tem qualidade no social, ela não tem uma qualidade de reciprocidade socioemocional, e geralmente no intervalo ela fica só. Então, essa criança, ela merece um monitor individualizado ali para fazer a ponte dela com as outras crianças, para que ela consiga socializar no intervalo. O outro ponto é o atendente terapêutico. Ele é uma pessoa capacitada, também pode ser um estagiário de psicologia ou de pedagogia, a depender de cada caso, porque se o principal problema da criança é uma dificuldade comportamental, o ideal é que seja um atendente terapêutico treinado por uma equipe do comportamental para que consiga realizar no ambiente escolar as intervenções adequadas. O que seria um atendente terapêutico no ambiente escolar? Quais as intervenções? Trabalhar que o paciente consiga ficar dentro de sala de aula. Às vezes a criança ela vai para a escola e não consegue ficar dentro de sala de aula. Então, se uma criança vai para a escola não fica dentro de sala de aula, qual é o nível de aprendizagem e de socialização que ele está tendo? Então, ele precisa do quê? Ele precisa de uma intervenção direcionada. E aí é o atendente terapêutico. É uma criança que ela não consegue fazer nada independente. Então, ela precisa do AT para ela entender como é o processo e, através do AT, ir desenvolvendo para cada vez mais ela ter bases, ter o suporte para que ela, no futuro, seja uma criança com independência.
E às vezes existem habilidades que elas devem ser desenvolvidas no ambiente acadêmico. Numa terapia comportamental, seja ela ABA ou seja ela DEVA, o ambiente escolar eu consigo trabalhar diferentes objetivos. O atendente terapêutico dentro de sala de aula, ele é uma extensão do programa terapêutico desse paciente e não só um apoio de monitor. Então, as habilidades que podem ser indicativas, pacientes nível 2 de suporte, que não ficam dentro de sala de aula, têm comportamento hétero e autoagressivo, tem muita dificuldade de se aproximar das outras crianças, não consegue brincar, não entende não entende os comandos simples e nem os comandos complexos. Muitas vezes esse paciente ele precisa de um atendente terapêutico, porque a monitora ela é treinada pela escola. Não que a equipe, a aba desse paciente, não possa fazer orientações para a monitora, mas quem treina, no caso do atendente terapêutico, é a equipe do comportamental desse paciente, e ele tem metas dentro do desenvolvimento ali do processo terapêutico para ser cumpridas. De uma forma resumida, o atendente terapêutico ele é uma extensão do tratamento terapêutico no ambiente, seja na clínica ou seja a terapia em casa, e são trabalhadas habilidades de intervenção direcionadas. E o monitor, ele vai estar auxiliando ali esse aluno para que ele acompanhe as atividades propostas junto com as demais crianças. E quem é o responsável pela contratação do atendente terapêutico do paciente na escola? É a família, seja de forma privada, a família ou o plano de saúde do paciente, ele deve arcar com o custo do atendente terapêutico na escola, porque o atendente terapêutico no ambiente escolar faz parte do programa de atendimento desse paciente. A escola, ela deve aceitar a entrada do atendente terapêutico contratado pela família naquele ambiente. O monitor, ele é uma responsabilidade da escola. O atendente terapêutico, ele é uma responsabilidade da família. Se a escola não aceitar esse atendente terapêutico, é de direito da família ter acesso à extensão do tratamento no ambiente escolar. E qual é o profissional que deve realizar a visita na escola? Bem, primeiro é importante a gente identificar quais as dificuldades desse paciente. Para a gente começar falando sobre a abordagem psicopedagógica, todo paciente com transtorno do neurodesenvolvimento, seja um diagnóstico de autismo ou seja um diagnóstico de TDAH, essa equipe pedagógica da escola, ela tem que ter um PEI para esse paciente. O que é o PEI? O Plano de Ensino Individualizado. O que acontece muitas vezes na prática? Que a escola não consegue identificar as dificuldades desse aluno e ela não consegue produzir o PEI. Então, a partir do momento que é feito a inscrição, que é feita a matrícula desse aluno na escola, é importante que seja entregue o laudo médico para que essa escola consiga, no primeiro bimestre, realizar o PEI para esse paciente. O que nós temos visto muito na prática? Que finaliza o primeiro bimestre, finaliza o segundo bimestre, finaliza o primeiro semestre, e o paciente não tem o PEI. Quando existe uma dificuldade do ponto de vista acadêmico, seja uma coordenação motora, uma dificuldade no processo de alfabetização, dependendo da idade escolar que ele está, é importante que tenha um contato com a psicopedagoga que já acompanha essa criança, para que seja feita a construção do programa de ensino individualizado, tá? Desse paciente. Conforme a demanda do paciente, é a necessidade da visita desse profissional. Se esse paciente ele só tem dificuldade do ponto de vista psicopedagógico, a primeira visita que deve acontecer é a psicopedagoga, né? Se ele tem um transtorno sensorial, se ele tem uma dificuldade com sensibilidade auditiva, aquele ambiente é um ambiente muito ruidoso, completo de distratores e tem causado no aluno diferentes respostas a essa quantidade de estímulo, é importante que tenha uma visita do terapeuta ocupacional, para ele explicar para a professora, para ele explicar para essa equipe pedagógica como deve ser feito o manejo desse paciente para melhorar o ambiente escolar e fazer com que esse paciente consiga se regular. Essa é uma demanda muito comum, porque às vezes a escola só traz a demanda para a família de que o paciente é muito agitado. Mas ele é agitado por quê? O que está fazendo naquele ambiente para o aluno estar agitado? Às vezes é a quantidade de ruídos. Então é importante entender o perfil sensorial do paciente e fazer com que a escola amenize esses incômodos sensoriais. Se a dificuldade do paciente tem sido comportamental, não tem conseguido lidar com as frustrações, tem tido frequentemente conflitos com os outros amiguinhos, tem tido comportamento autoagressivo. Em algumas situações, o paciente apresenta uma desorganização comportamental, na qual ele tenha frequentemente crises, e essas crises têm fazer com que o paciente tenha comportamento autoagressivo, heteroagressivo ou irritabilidade frequente. Muitas vezes a gente vê uma criança que acaba ficando irritada e opositora com os professores, não recebendo os comandos.
Esse primeiro momento é ideal que seja o terapeuta comportamental, que é o psicólogo. Quem tem que estar na escola, na verdade, são todos os profissionais. Todos os profissionais que atendem esse paciente no ambiente fora da escola têm que ter um contato com a equipe pedagógica, com a coordenação da escola do seu filho. Por quê? A escola é a segunda casa. Esse paciente frequenta a clínica de reabilitação, ele tem manejos em casa e na escola. O que está acontecendo? Esse manejo está sendo igual? Então, é importante que tenha essa união de equipe terapêutica, equipe multidisciplinar, a família e a escola. Então é muito importante que todos estejam alinhados para que o comportamento da criança ele permaneça igual em todos os ambientes.